Eu quero agradecer muito a Thomas pela iniciativa de, ao longo do mês de agosto, nos dirigirem uma série de estudos e mensagens acerca do tema da família. A família é, de fato, o assunto mais importante que existe. Eu diria que a família se reveste dessa importância por três razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque é na família que se encontra a mais difícil de todas as tarefas. Vocês sabem qual é a mais difícil de todas as tarefas? Criar filhos, cara. Conviver é difícil, mas criar filhos é muito, muito difícil. Você sabe por que criar filhos é muito difícil? Em primeiro lugar, os filhos vêm sem manual, né? Eles nascem, mas não vêm com manual. Liquidificador tem manual, ferro elétrico tem manual, mas filho não tem manual. A gente vai ter que aprender a criar filhos criando. E é muito difícil, porque cada um deles é diferente, reage de modo diferente. A gente imagina que aquilo que funcionou no processo de educação e formação da gente vai funcionar também na vida dos nossos filhos, mas cadê? Não é assim. Os filhos são diferentes. Criar filhos, na minha opinião, é a tarefa mais difícil de todas as tarefas. Em segundo lugar, viver em família é muito complicado, é muito difícil também, porque a relação conjugal, a relação de marido e mulher é também uma relação complexa. Ela é complexa porque já desde o início do século XX, finalzinho do século XIX, a mulher passou por uma transformação muito grande que se intensificou na década de 60. Essa mulher titular de sua própria vontade, essa mulher que toma decisões acerca da sua própria vida, que deixou de ser reificada, coisificada, como era na antiguidade, mesmo na Idade Média, e em grande parte da modernidade, essa mulher agora, que tem vontade, que faz escolhas, que toma decisões, que se banca, é uma mulher nova. E foi e tem sido difícil para nós, que vivemos o tempo de hoje, lidar com isso. Lidar com o fato e saber conviver, saber negociar, saber nos relacionarmos no ambiente de marido e mulher, de família. A terceira razão pela qual a família é um assunto extremamente importante é porque a nossa identidade está atrelada à família. Aqui no Brasil não é muito comum, mas em toda parte do mundo, as pessoas não são conhecidas pelo seu prenome, muito menos pelo seu apelido. São conhecidas pelo nome de família. Então, se refeririam a mim, me chamando de Dantas, mas as pessoas aqui no Brasil a gente chama pelo apelido ou pelo primeiro nome. Mas a família é aquele que nos dá a identidade. Às vezes o nome de família nos remete a uma localidade, como é o meu caso. Eu me chamo Dantas porque a minha família vem de Antas, de Dantas, lá de Portugal. Mas Silva, que é bem brasileiro, né? Quase silvícola, aqui ligado à terra. A família é a nossa fonte de identidade. A Bíblia não tratou sobre a família de modo raro. Pelo contrário, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, as famílias são lembradas e são protagonistas da revelação de Deus. Então a gente conversou sobre isso ao longo de todo o mês de agosto, e hoje eu queria encerrar esse mês com uma reflexão sobre cura para as tragédias em família. Porque se a família é o lugar mais importante, é também o lugar das maiores dores, das maiores perplexidades, das maiores angústias. E eu queria contar a vocês a história de uma família que enfrentou, como talvez a sua e a minha,
lutas, desafios e traumas. Queria que você pegasse a sua Bíblia e a abrisse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Eu queria ler para vocês essa história de dores, de alegrias e tragédias. Lucas capítulo 7, começando pelo versículo 11. Lucas capítulo 7, a página é a página 1032, se você tem uma Bíblia como essa. Lucas capítulo 7, página 1032. A partir do versículo 11, é a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. O texto se passa na região da Galileia. Logo no início do capítulo, Jesus está numa cidade que fica nas margens do mar da Galileia, uma cidade chamada Cafarnaum, e o versículo 11 diz: no dia seguinte dele ter estado em Cafarnaum, de ter curado o servo do centurião, no dia seguinte dirigia-se Jesus para uma cidade a cerca de 10 quilômetros de Cafarnaum, uma cidade chamada Naim. O nome Naim não é estranho para a gente, porque nós temos Naim aqui, não é? E você sabe, Naim, qual é o significado do teu nome na língua hebraica? Há muitas possibilidades, mas Naim em hebraico significa aconchego, significa lugar aprazível, significa espaço de alegrias. Esse é o nome, mais ou menos como se desse o nome a uma cidade de Bonito, não é? Então, Naim é um nome que se dá a esse lugar que fica ali no sopé do Monte Tabor, esse lugar onde Jesus vai chegando, aparentemente uma cidade fortificada, porque Jesus chega e ele tem um encontro na saída, num dos portões da cidade. Então diz o texto: no dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, logo devia ser uma cidade fortificada, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Rubens, queria que você prestasse atenção, mano, em quanta tragédia cabe numa frase tão pequena. Veja, está escrito aqui, no versículo 12, a seguinte expressão: o enterro do filho único de uma viúva. Vocês leram isso aí? Ora, o enterro do filho único de uma viúva é a história de 3 tragédias. Qual é a primeira? A primeira e insuspeita tragédia é o fato de ela ter um filho apenas. Um filho apenas numa cultura em que se valorizava ter muitos filhos, em que as pessoas tinham 10 filhos, 12 filhos, 17 filhos. Quem aqui viveu um pouco mais, e até hoje também ainda nas cidades do interior, a gente ouve falar de pessoas que tiveram 8 filhos, 9 filhos, e iam tendo filhos enquanto desse para ter filhos. Não eram raras as famílias, ainda agora, na década de 50, na década de 60, em que as pessoas tinham 10, 8 filhos. Sabe por quê? Porque a quantidade de filhos, ter muitos filhos numa região agropecuária, numa região que vivia basicamente do cultivo das lavouras ou da criação de animais, ter muitos filhos era ter muita gente para trabalhar, para muita gente para ajudar. Então essa mentalidade, inclusive muita gente para guerrear, quando fosse preciso, enfrentar combates entre tribos rivais. Então é por isso que lá o salmista diz, Thomas:
Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, aquele lugar onde se guardam as flechas. Ou seja, feliz o homem que tem muitos filhos, porque é como um guerreiro, é como um arqueiro com a aljava, com a mochila de flechas cheia. E diz o salmo ainda: ele não será envergonhado quando pelejarem com ele à porta. Ou seja, esse homem pode resistir, ele tem recursos, ele tem filhos. Mas essa mulher tinha tido um filho só. E a gente não sabe por que ela tinha um filho só. E eu penso em duas possibilidades. Ela devia ter tido um filho só, talvez como Sara, porque a madre não se lhe abriu. E ela ficou esperando e não teve filhos. Ou teve aquele filho e depois dele nunca mais teve outro. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que ela tenha ficado viúva logo após ter tido aquele primeiro filho e por isso não engravidou. Nunca mais desposou ninguém e ficou com um filho só. Então a primeira tragédia para aquela cultura, naquele ambiente, naquele contexto, é ter tido um filho só. Agora, a segunda tragédia é ter ficado viúva. Ter ficado viúva é a segunda tragédia. Ela viu seu marido morrer, o pai de seu filho, o arrimo de sua casa, porque é uma cultura patriarcal, o homem ocupava uma função muito importante. E é por isso que nas epístolas paulinas, inclusive nos evangelhos, Jesus e os apóstolos dão um lugar muito especial às viúvas, porque a igreja precisava cuidar das viúvas, porque a viúva era uma figura desamparada, porque não tinha INSS, não tinha aposentadoria naquele tempo. Então, essa mulher que perdera o marido, ela também era uma pessoa fragilizada. Esta mulher que tinha tido um filho só, ficara viúva, e agora a terceira tragédia, qual foi? O único filho que ela tinha, morreu. O texto nos apresenta ela encabeçando o quê? O cortejo fúnebre do seu filho único, essa mulher viúva, essa mulher que só tinha um filho, agora experimentou o que não é normal nem natural na trajetória humana, porque o normal, o natural, o que se espera, o que é? Que os filhos enterrem seus pais, sim ou não? Mas o que aconteceu na experiência dela? Ela estava para enterrar o seu filho. E aí eu pergunto a vocês, além da dor, além da tristeza, além do coração abatido e inquieto daquela mulher, que outra coisa é justo supor que houvesse nela? Eu fico imaginando, Anderson, que aquela mulher estava cheia, sabe do quê? De porquês. Porque eu teria porquês, inúmeros porquês, Augusto. Eu perguntaria pelo menos 3 porquês. Eu perguntaria: por que isso? Por que isso? Por que a morte me assalta, bate à minha porta? Por que isso? Por que perder as pessoas que eu amo desse jeito? Por que isso? A segunda coisa, o segundo porquê, por que comigo? Por que comigo? Tem Dona Maria Chiquinha, aquela desgraçada, com os filhos todos dela vivos na porta da casa dela. Por que isso? Por que comigo? Por que na minha vida? O que foi que eu fiz para merecer isso? A terceira pergunta, tão angustiante quanto as demais, é por que agora? Por que isso? Por que comigo? Por que agora? E talvez a pergunta fosse parecida, Patrícia, com aquela pergunta do Vinícius de Moraes. Vinícius tem aquela canção que é terrível, Sol, e é bonita e é terrível ao mesmo tempo. Vinícius tem uma canção que diz: às vezes eu tento crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus: escute, amigo, se foi para desfazer,
por que é que fez? Sentem a dor dessa pergunta, não? Sentem a dor da pergunta na boca dessa mulher? Se era para desfazer, por que é que fez? Se era para o Senhor levar, se era para o Senhor tomar, por que me deu? Por quê? Por quê? Por quê? Porquês e porquês sem fim. Era lágrimas e perguntas, o rastro daquele cortejo. De lágrimas e perguntas, de lágrimas e perguntas. E essas perguntas que se constituem num nó da alma, numa força terrível, que torna a vida difícil de suportar. Porque a mente não para de perguntar, não para de questionar, a mente não encontra sossego, porque para todo lado que você olha, a mesma presença ubíqua do porquê. Eu não sei quantos de vocês carregam no coração perguntas sem respostas, que machucam, que entristecem, que oprimem a alma da gente. E quando essas perguntas dizem respeito à nossa família, aí meu amigo, minha amiga, aí a dor triplica. Eu ouvindo o pastor Marcos Quaresma contando sobre aquilo que ele tem encontrado, Thomas, no ministério dele, e essas histórias, por exemplo, de abuso sexual perpetrada por pais sobre seus filhos, por padrastos sobre suas filhas, ainda na infância. Imagina quantos porquês se arrastam na alma dessas crianças, ou das mães que descobrem isso. Meu Deus, todas essas dores que a vida pode trazer, quando acontecem, Ricardo, dentro da família, entram numa caixa de ressonância, entende? E se amplificam, e se tornam ensurdecedoras, gritam por quê? E esse lance de gritar por quê, ele é pior do que inútil, Djalma. Porque se fosse só inútil, estava bom. Mas é destrutivo o inferno dos porquês. E eu explico a razão. Porque quando eu pergunto por quê, Flavinha, eu pergunto por quê porque carrego comigo um pressuposto. E o pressuposto é que essa vida tem sentido, que essa vida obedece à lógica da causa e efeito, que essa vida está marcada por uma forma cartesiana de razão que eu vou decifrar e vou entender. E aí, Tiane, a gente começa a perguntar por quê, querendo encontrar uma resposta e não acha respostas, porque a gente supõe que essa vida faz sentido, que o raio caiu aqui porque tem uma razão de ser, e não acolá porque tem uma razão de ser. Mas uma das lições mais sublimes da palavra de Deus é que a vida foi nos dada para ser vivida, não para ser entendida. Eu não tenho que entender a vida, eu tenho que viver a vida. E tenho que vivê-la confiantemente em Deus, tenho que vivê-la agarrado, apegado ao Senhor. Eu não preciso de respostas, eu não tenho respostas, eu não consigo produzir respostas, mas as pessoas querem fabricar respostas e querem encontrar respostas, querem entender a vida. Muita dor tem sido gerada, produzida e fica inoculada dentro de nós por causa desse vício apolíneo, ocidental, filosófico de entender. Vai entender o que não tem explicação? Agora, a gente não percebe
que todas as respostas que nós produzimos são apenas, Silvinho, é importante que você entenda isso, atos especulativos. As pessoas encontram e constroem explicações para as suas próprias vidas, ou para a vida dos outros, pura especulação. Pode ser isso, e a pessoa admite que seja uma resposta razoável para a sua caminhada, mas pode ser aquilo outro também, 1000 possibilidades, 1000 respostas diferentes. Qual é o grande drama? É a inexistência do gabarito, Vitor. Você está entendendo? Tinha que ter um gabarito, para eu saber se a minha resposta está certa ou está errada. Para eu poder comparar a minha resposta com o gabarito. Se eu comparar a minha resposta com o gabarito, eu digo, marquei certo, marquei errado. Todas as respostas são especulações, e essas especulações não podem ser verificadas, porque não há um gabarito, não há um lugar para onde eu possa recorrer para verificar o grau de acerto das explicações que eu produzo. Mas os homens estão agarrados aos seus porquês e às suas explicações. Uma criança nasce do ato conjugal de um homem e de uma mulher. Uma religião nasce da divinização de uma especulação, de uma resposta. As religiões, elas são não outra coisa senão uma resposta especulativa, guindada à condição de verdade inquestionável e absoluta, um dogma. E é engraçado porque quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, ele não diz coisa alguma, porque se Jesus tivesse explicado a Pilatos o que é a verdade, ele teria dado a Pilatos uma resposta e seríamos todos nós pilatianos agora. Todos nós, discípulos da religião que Pilatos construiu, porque soube, dito por Jesus, o que é a verdade. Verdade não é conceito, verdade não é descrição, verdade não é uma sentença construída por alguém. Verdade é encontro, verdade é Jesus, verdade é presença, é relação viva. Isso é verdade. Por isso Jesus diz, eu não tenho a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. E quem me encontra a verdade. E o Filho é que liberta. O Filho, o encontro, é que é a verdadeira libertação. Mas a gente tema nisso. Karl Marx, na introdução do livro Crítica à Filosofia do Direito, de Hegel, quando Marx faz aquelas sentenças bombásticas que abre esse livro, ele diz que as religiões, elas são a voz dos que não têm voz, o suspiro da criatura oprimida. Essa tentativa de construir uma resposta para as coisas. Esses porquês inúteis e angustiantes daquela mulher e nossos porquês, o porquê dessa sociedade e as suas explicações filosóficas, religiosas, nada disso resolve a vida, nada disso consola a dor, nada disso muda a história das pessoas. São apenas anestésicos psíquicos, uma morfina que se dá à alma angustiada. O que é que Jesus faz? E é isso que me interessa. Como é que Jesus lida com uma situação dessa? E como é que Jesus lida com a nossa tragédia? Ou as nossas tragédias? Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Isso é pior, né? Porque o fato de haver uma multidão, Marcão, significa de duas uma. Ou era uma família rica, ou era uma família popular, porque multidão nenhuma acompanha o enterro de seu ninguém. Acompanha? Já viram multidão seguindo enterro de seu ninguém? Então de duas uma, ou era uma família abastada,
e os porquês aumentam ainda mais. Ou era uma família conhecida, popular, benquista, ela é uma mulher respeitada, admirada. Por isso diz o texto que uma grande multidão da cidade ia com ela. E aí, o meu Salvador. A primeira coisa que o texto diz no versículo 13 é que Jesus a enxergou. Vocês estão vendo isso aí? Primeira coisa, Naim, é que Jesus a viu. Aleluia. Depois o texto diz que ele se compadeceu dela. E em terceiro lugar o texto diz que ele disse a ela: não chores. Agora, Patrícia, o que veio na ponta da língua dessa mulher quando encontra aquele estranho chegando a ela e dizendo: não chores? Por quê? Por que eu não vou chorar? Por que eu não devo chorar? Eu tenho todos os motivos do mundo para chorar. O senhor chega aqui, não me conhece, não sabe do meu drama, não sabe da minha vida e diz: não chores? Por que eu não posso chorar? Por quê? Ontem, Naim, estava indo fazer um casamento e pensando, Thomas conversou comigo essa semana sobre isso. Martorelli, quando é que você faz os sermões? Quando é que você compõe os sermões? Aí eu disse: não sei, eu estou por aí, estou pensando o tempo todo. E eu estava indo para fazer um casamento lá em Aldeia ontem à noite, e pensando nesse texto, e pensando sobre a mensagem de hoje, pedindo a Deus direção, e aí me ocorreu uma cena que não está no texto, mas eu acho verossímil, eu acho possível. Eu fiquei pensando, e aí eu quis dar o nome do menino, chamei Naim. Mas imagina que o menino se chame Naim, porque é da cidade de Naim. E quando ele chegou lá no céu, todo mundo achou que era Naim, Naim. E aí quando o cara chegou lá no céu, o menino que morreu e foi tomado ao Senhor, e Deus deu um abraço nele, e os anjos começaram a festejar a chegada dele, uma alegria. A mente de Naim, que era pequena como toda a nossa mente, se ampliou, se deu conta do poder, da glória e da bondade de Deus, quando a festa se estabelecia no céu na vida de Naim. Chegou o anjo Gabriel para ele e disse: Naim, vem cá, Jesus está chamando para voltar. Não foi assim? Ele não já tinha morrido? Depois da morte ele não tinha sido recebido, mas não deu um revestrel? Ele não voltou? Fiquei pensando, Tiago, o anjo chegando para Naim, dizendo: aí, volta. Jesus está chamando. E aí para mim surgiu, e eu comecei a chorar sozinho no carro, a diferença de uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que não tem fé pergunta por quê. Uma pessoa que tem fé, quando ouve a voz de Deus, diz: está certo. Vocês acham que ele lá nos céus, depois daquela experiência, ouvindo o anjo dizer: Jesus está te chamando, ele ia perguntar por quê? Para quê? Ele só ia dizer: está certo. Está chamando? É Jesus? Está certo. Ele sabe, eu não sei. Ele compreende, eu não compreendo. Ele está chamando? Está certo. Mas é assim que a gente vive, dando razão a Deus? Ou a gente vive perguntando, perquirindo, questionando, duvidando, exigindo que Deus me dê explicações? A gente precisa aprender de uma vez por todas a dizer a Deus: está certo, está certo, está certo. Mas Jesus chegou para aquela mulher e disse: não chores, e ela não sabia por quê. Ela não sabia por que não chorar, mas eu e você sabemos. Simone, Jesus disse: não chores, porque eu estou aqui, porque eu cheguei, porque eu te vi. E eu vou usar
uma expressão, Fabiana, que me permita: eu te sofri. Porque é exatamente esse o significado da palavra compadecer. É te sofrer. Compadecer é copadecer. Dizer que Jesus se compadeceu significa que ele começou a sofrer as dores dela em si mesmo. Então, Pedrinho, ele diz assim: não chores, porque eu te vi, eu te sofri e eu estou aqui. E é praticamente só isso que eu queria dizer a vocês. Não chores. Larga teus porquês no chão. Abandona os teus porquês. Essa mania e essa necessidade de explicações. Acredita que Jesus chegou e que está presente na tua vida. E eu gosto de uma quarta palavra, Ricardo, relacionada à ação de Jesus na vida daquela mulher de Naim. A primeira expressão do texto é vendo-a. A segunda expressão é compadecendo-se dela. A terceira expressão é não chores. A quarta expressão é restituindo o seu filho. Ele restitui o filho. Ele disse: o teu filho havia morrido, mas agora eis que está ressurreto, e aqui está o teu filho. Toma o teu filho de volta. E deixa eu dizer, Tati, uma coisa também especulativa, é verdade, mas deixa eu dizer, eu acho que maior foi a alegria da ressurreição do que a do nascimento. Você está entendendo? Eu não tenho dúvidas que quando o menino nasceu, ela ficou muito contente. Não tenho dúvidas. Toda mãe fica contente. Mas aquele dia, na porta de Naim, eu não sei não, viu? Eu fico pensando que maior foi a alegria da ressurreição do que a alegria do nascimento. Nas palavras de Jesus na parábola do filho pródigo: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido de mim, mas foi achado. Foi achado. E eu fico pensando que ela se atracou com o menino, um abraço, e a voz do menino dizendo: tudo bem, mamãe, tudo. É aquela voz que ela achava que nunca mais ia escutar na vida. Aquela voz penetrando assim as entranhas dela, revisitando a madre dela. Mas que desgraceira. Tudo estava bem compondo essa mensagem quando eu comecei a me perguntar, sabe, Renato, por que Jesus não fez a festa completa? Por que Jesus aproveitava a viagem, ressuscitava o filho, ressuscitava o marido e ainda abria a madre dela para ela ter 10? Por que não? E aí, para mim, a resposta é que ela não precisava ter 10 filhos, não precisava do marido de novo, e para falar a verdade, ela nem precisava do filho, ela só precisava saber que Jesus estava perto. E o que eu e você precisamos compreender é que não estamos sozinhos. Ele tem poder para ressuscitar o que morreu, para restituir o que se perdeu. Mas não é disso que eu e você precisamos. O que eu e você precisamos é de saber que Ele chegou e que nos diz: não chores.
Eu sei que é difícil soltar o porquê amargurado que habita no teu coração. Eu estava conversando com Marcão e Patrícia antes de começar o culto sobre aquele filme que Thomas comentou na sexta-feira com voz, Deus não está morto. E Marcão, surpreso, porque ele não sabia que Nietzsche era ateu. E como é que pode ser ateu um filósofo a quem eu quero tão bem? E eu expliquei a Marcão que Nietzsche de fato era ateu. Mas o pai dele tinha sido pastor. O avô dele tinha sido pastor. E o Deus em que ele decidiu não crer era um Deus que não respondia aos seus porquês. E não respondendo aos seus porquês, nunca fez calar a angústia de sua alma. E muitos desses ateus são pessoas que não suportam os seus porquês, frutos de vidas e ambientes religiosos, como a família judia de Freud. Um outro cara que não conseguia lidar com seus porquês e buscava construir respostas. E é engraçado porque as respostas de Nietzsche, Freud, Marx viram ciência. A ciência da divinização de especulações explicativas. Hoje meu convite é simples. Entrega ao Senhor os teus porquês. E confia nele. Crê que ele chegou, que ele te vê, que ele te sofre, que sofre contigo. E a voz dele repete: não chores. Vou pedir para Thomas cantar uma canção e convidar as pessoas que estão sofrendo com porquês sem resposta na sua alma para virem aqui para a gente orar juntos.